Olá pessoal, estamos aqui com mais uma conferência para a segunda Conferência Nacional de Biologia da Conservação e hoje eu venho conversar com o Adriano Gambarini, ele é fotógrafo da natureza, geólogo também, né Adriano? Eu já agradeço aqui de antemão por essa oportunidade da gente estar conversando, tenho certeza que a conversa vai trazer aí muito conteúdo para quem está nos assistindo. Mas antes de começar aqui as perguntas, Adriano, vou pedir para você se apresentar um pouco, né, da sua trajetória aí dentro da conservação, né, da sua formação, dos seus trabalhos. Tá. Como você falou, eu sou geólogo de formação, me formei na USP em 91 e a minha relação com a fotografia surgiu na geologia, né? Eu comecei a trabalhar com um grupo de pesquisa em caverna, com espeleologia no Vale do Ribeira. E em 89, assim, eu comecei a me interessar pela fotografia de caverna, para documentar as pesquisas. A minha intenção era simplesmente um registro do que eu estava explorando, de mapeamento, da parte de geoespeleologia. E então a fotografia para mim começou como um registro, com uma ferramenta da espeleologia. Uma forma de documentação científica ali exatamente, mesmo, né? Exatamente. A ideia sempre foi essa documentação científica das cavernas e depois, por um envolvimento e contato muito com biólogos, que eu gosto muito de biologia, eu comecei a me enveredar mais para a fotografia de vida silvestre. Uhum, entendi. E quanto tempo você ficou trabalhando com caverna? Eu trabalhei, assim, durante toda a minha graduação, eu trabalhei direto com uma equipe de pesquisadores, a gente fazia exploração, mapeamento, principalmente no Vale do Ribeira e na Chapada Diamantina, com um professor que chama Ivo Carmo, que é um dos mais antigos geoespeleólogos do Brasil. Ele foi o meu tutor nessa história. Então, durante a graduação, que foram durante os 5 anos, eu me envolvi diretamente com pesquisa em caverna. Eu ensaiei fazer um mestrado com geoespeleologia subaquática, né, com algumas cavernas na região de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Mas aí, como eu entrei profissionalmente na fotografia, eu não conseguia acompanhar. Mas aí, logo depois que eu me formei, eu já me enveredei na parte de fotografia. Fui convidado por uma revista então especificamente com a geologia profissão, a geologia econômica, que a geologia é uma ciência econômica, né? Eu nunca trabalhei, porque naquela época o mercado, assim, é outro tipo de mercado, não era o meu caminho. Meu caminho era mais acadêmico mesmo. E aí, pela fotografia, você continuou aí nas cavernas por um bom tempo, né? Sim. Nunca parei. Sim. Nunca parei. Exatamente, né? É um assunto que me interessa muito, né? Eu trabalho com caverna também. E uma das referências que a gente tem de livros, até, né, de caverna, é justamente um seu, que é o Cavernas do Brasil, né? Isso. Que é um livro de cabeceira também, com fotografias lá maravilhosas mesmo. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre fotografia. Okay. Mas continuando aí no assunto espeleologia, nesse tempo aí que você trabalhou, né, na graduação e depois com fotografia nas cavernas, como é que você percebe a questão da conservação do nosso patrimônio espeleológico nessas aí 2 décadas ou até mais, né, que você visita a caverna e fotografa? Como é que você vê a situação desse nosso patrimônio aí no Brasil? Eu acho assim, a minha intenção de publicar esse livro eu vim trazendo material durante mais de 20 anos. Porque eu acho assim que a ciência, de um modo geral, né, estrito sensu, ela está muito restrita a esse mundo acadêmico. Eu acho que a única forma, ou a forma mais eficaz, assim, ou mais rápida, vamos dizer assim, de você conscientizar a sociedade, ou as pessoas que começam a se interessar pelo assunto, leigos ou não, é você explicando. Você tem que compartilhar esse conhecimento. Então, a minha intenção com o livro, né, eu tive muito cuidado do nome, assim, né, o livro não chama Cavernas do Brasil, e sim Cavernas no Brasil, que é diferente, porque eu nunca tive a ilusão
E eu falei isso dentro do livro, de fazer um livro sobre todas as cavernas brasileiras, porque com certeza no momento que eu estava publicando, alguma caverna estava sendo descoberta. Então não existe, isso é uma ciência que, principalmente no Brasil, que é uma ciência nova, assim, que não acaba. A quantidade de cavernas que tem se descoberto aqui no país é muito grande. Então a minha intenção foi só compilar, tornar que esse livro vire uma referência bibliográfica não para o mundo acadêmico, universitário, mas principalmente para jovens, assim, sabe, para crianças que precisassem de um livro. E eu tive esse feedback já de crianças que falaram assim: a gente usou seu livro para fazer um trabalho de escola. Isso é um retorno que é assim, é o melhor retorno que tem. Então, eu acho que assim, o que eu percebi é que houve uma conscientização maior, né? Só que, ao mesmo tempo, com o advento do ecoturismo, houve um boom de visitação e um perigo nesse aspecto, pensando em caverna, né? Um exemplo claro, uma vez eu fui entrevistado numa feira de esportes de aventura, e a jornalista me perguntou o que eu achava de esporte de aventura associado à caverna. Eu falei, eu sou completamente contra, assim, rolou até um clima, assim, mas eu sou contra, porque caverna, ela é um ambiente tão frágil, que é diferente de uma montanha. O pessoal fazer esporte de aventura, sair correndo, bicicleta numa montanha, tem um poder de absorção muito maior do que caverna. A caverna é frágil mesmo, é frágil. Eu já tive a infelicidade de ver espeleotemas, velas, né, que são espeleotemas raros de 4, 5 metros, quebradas, porque algum turista esbarrou. Por quê? Porque não tem conhecimento, porque não teve um background assim, de ensinamento, por causa do boom do ecoturismo. Então, acho que o ecoturismo tem que estar associado a um ensinamento, a uma troca de conhecimento, senão não tem sentido, né? E o que você falou, eu concordo 100%, é algo que a gente da Bocaina também prezamos muito, que é justamente quando a gente fala de conservação, vamos conservar um ecossistema, ou uma planta, uma fauna, não basta somente a gente, como um pesquisador, falar, a partir de agora isso aqui tem que ser conservado, sem trabalhar a questão da comunicação com a comunidade que está em volta, até mesmo a população. Então, a importância de se falar o porquê de se conservar, talvez é maior do que simplesmente baixar um decreto falando que está conservando, né? Eu acho, porque... Desculpa. E a pergunta era justamente essa, né? Como, né, na sua experiência com a fotografia, na sua experiência indo em vários locais do Brasil e do mundo aí, como é que a gente poderia fazer isso para a conservação? Educar as pessoas que aquilo é importante de se conservar? Porque, pelo jeito, apenas os artigos científicos em si, mostrando a importância, não chegam numa linguagem mais popular, né? Exato, eu acho, assim, eu tive meio que quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu me coloquei nessa obrigação minha, assim, eu criei isso, assim, eu quero ser um mediador, né? Eu não quero ensinar nada, nem tenho essa capacidade. Eu acho que as pessoas do mundo acadêmico têm um conhecimento infinitamente maior do que o meu, mas o que eu quero, já que eu saí para um universo mais de revista, agora infelizmente no Brasil você não tem mais revista da área, mas quando eu comecei tinha, então eu falei assim, eu quero trazer as informações que eu tenho acesso nesse mundo acadêmico e simplificar a linguagem e compartilhar com o povo que compra a revista. Sim. Né? E isso foi muito legal, assim, pelo retorno de pessoas que mandam e-mail, que mandavam e-mail, falavam, eu vi a tua matéria na revista X sobre o assunto tal, eu não sabia disso, tal. Isso é muito bom, porque de alguma forma eu virei essa ponte, assim, eu acho que a fotografia, ela tem essa capacidade, está se perdendo, mas tem a capacidade de ser a ponte de conhecimento, de trazer informação. Mas aí é imprescindível que o para-raio de tudo isso, que é o fotógrafo, associe a informação à imagem.
Senão é só uma imagem. É só uma imagem bonitinha. Tem que ter uma verdade associada à imagem. Eu não acredito na fotografia sem legenda. Tudo bem, se eu sou um fotógrafo de arte, que faço as fotos pelo prazer de trocar a beleza da cena, ok. Mas se eu sou um fotógrafo que eu quero de natureza ou de vida selvagem, né? Nem gosto de vida silvestre. Usar a fotografia como uma forma de conscientização, tem que ter informação associada. Porque senão é só uma foto bonitinha de um bicho, de aquilo, não, tem que ter. Né? E para eu associar isso, eu preciso estar associado com os pesquisadores. Sem eles eu não sou nada. Eles que me dão a informação, eles que me ensinam, eles que me mostram o bicho certo, na posição certa, eles que me falam sobre comportamento. Então tem que ter essa sinergia, senão não funciona. Né? Não, exatamente, né? A fotografia ela vai chamar a atenção para a pessoa e ali é a oportunidade de você educar, né? Exato. Com uma legenda, um pequeno texto, né? Isso é uma característica dos meus livros. Eu não tenho um livro fotográfico. Todo livro que eu faço, pode ser que um dia eu faça, mas todo livro que eu faço tem algum pesquisador por trás disso. Não, é legal demais. Porque assim, é de praxe, é instintivo. Você abre um livro, você vê a foto. Se você gostar da foto, você vai atrás da legenda. Se você gostar da legenda, você vai atrás do texto. É automático. E você tem que ter um texto bom. Você tem que ter informação. Senão é um livro. Você folheia, acha bonito, guarda no armário. Né? Então, quando a gente associa conteúdo, você abre o leque de pessoas que vão se interessar por aquele assunto. Eu tenho esse propósito profissional. Legal demais. Com certeza aí é uma sequência de pensamento aí que tem toda a lógica, né? E Adriano, você é um cara que já viajou o mundo todo, né? Comprou várias expedições científicas também. Tem um acervo gigantesco, né? Eu entrei no seu site lá, deve você ficar lá, ficar várias horas olhando aquelas fotografias lá, né? E vendo o que está por trás delas e como você acabou de falar, né? A imagem por si só, dificilmente ela vai criar o impacto de educar. Mas você escolhe aquela imagem para colocar num livro. Sim. Então a pergunta é, por milhares de fotos, que faz cada uma ser única ali? Você fala, não, é essa. O que você percebe ali para falar, não, essa tem que estar aqui? Eu acho que, assim, eu tento procurar fotos ou selecionar fotos que sejam um misto de estética, porque eu acho que a foto bonita faz a pessoa parar e olhar, bem fotografada, bem fotometrada, com luz legal. Isso é importante para mim, e ao mesmo tempo que traga alguma informação intrínseca na imagem, sabe? Então, um lobo se coçando, uma onça, um comportamento parental com um filhote, isso já está, a informação já está agregada. Se não tiver legenda, porque às vezes a gente não tem controle, como é caso de revista, a gente não tem controle absoluto sobre o conteúdo, mas de alguma forma existe uma informação subliminar na imagem. Então a minha escolha, que é um drama mesmo, assim, na hora de fazer um livro, né? Você imagina, esse livro de cavernas, eu fiquei mais 20 anos juntando material, na hora de escolher 120 fotos que representassem. Então, aí é um pouco de eu sair do papel de fotógrafo e me colocar como leitor. De olhar e falar assim, essa combina com essa. E aquela, por mais bonita que seja, não combina com a lógica informativa do livro ou da matéria de revista, né? Então, é complicado, assim, é complicado. E é complicado ter um acervo tão grande. Eu não dou conta, assim, porque a minha produção é muito maior do que a minha capacidade de tempo de administrar esse arquivo. De analisar ali, né? Porque eu viajo muito, né? Eu sou chamado muito para essas expedições, como você falou. Não, legal demais. Então, né, o que a gente percebe é que não basta tirar foto, por exemplo, de um lobo-guará. Seria mais interessante tirar uma foto de um lobo-guará fazendo alguma coisa ali para trazer uma informação, além de ser um lobo-guará, né? Exatamente. É a minha busca. Eu não digo que é certo ou errado. É a minha busca. E eu acho que isso tem muito a ver com o que eu aprendi com os pesquisadores, de enxergar e tentar interpretar o comportamento, principalmente com bicho, né? E
E assim, tem exemplos, assim, eu fotografei uma espécie nova de macaco, de Calicebus, na Amazônia, há uns 2 anos atrás. Foi uma espécie que saiu esse ano, o artigo científico, e foi super interessante, porque foi uma expedição que aconteceu na Amazônia. Eu não estava nessa expedição, eu estava em outra simultaneamente, e chamaram outro profissional para essa expedição, o Júlio Dal Ponte, que é um grande pesquisador aí, ele, das antigas. Ele descobriu o bicho, ele coletou o bicho, e o cara não conseguiu fotografar, não conseguiu registrar, porque não é simples, ainda mais macaco na Amazônia, Calicebus na Amazônia não é simples, né? Que eles chamam de zog-zog, né, o nome popular. E aí 2 anos depois, quando saiu o artigo científico, organizaram uma expedição específica para eu fotografar e para descobrirem, para a gente tentar delimitar a área de ocorrência, o interflúvio, né, desse bicho. E só que foi interessante, quando eu estava olhando um artigo desse pesquisador, eu olhei a foto que ele tirou antes de coletar o bicho. Eu olhei a foto e falei, eu já vi esse bicho, cara. E aí eu fui buscar no meu arquivo, eu tinha fotografado 2 anos antes dele descobrir. E eu mandei para ele, falei, ô Júlio, sei que esse é o bicho que você descobriu, cara. Ele respondeu na hora, ele nunca responde na hora e-mail. Ele falou, cara, você fotografou? Eu falei, eu fotografei 2 anos antes de você descobrir. Aí veio aquela brincadeira, falou, se você fosse biólogo, você tinha descoberto um bicho, você foi estudar pedra, dançou, aquela coisa assim. Mas aí é uma busca pessoal, eu tenho interesse pessoal. Entendi. O que eu falo, assim, muito, para mim, a fotografia é só o resultado final da minha busca. Se eu fotografar ou não, tanto faz. Honestamente, tanto faz. Como já aconteceu isso comigo, de ficar 18 horas na frente de uma toca de cachorro vinagre, das 5 da tarde até as 8, 10 da manhã do dia seguinte, virei à noite, na frente da toca, a gente sabia que ele estava lá, porque ele estava com colar, ele não saiu, e eu não fiz a foto. E tudo bem, cara, a experiência de virar à noite, a expectativa para mim é tão legal quanto o resultado. Né? Como já aconteceu de eu fotografar uma onça em cima de uma árvore, tirei uma onça pintada. A gente há quase 18 dias de campanha de captura, o pesquisador precisava capturar aquela onça, precisava botar o colar. Na época as capturas eram com o cachorro, né? Não eram armadilha, era cachorro. Acuava a onça. Acuava, ela subia na árvore, anestesiava, ela caía, botava o colar, fazia o processo de outros trabalhos assim, de biometria e ponto. Eu tirei uma foto. Porque ela estava numa situação ela estava muito adrenalizada, a chance dela pular embora e a gente perder aquele momento depois de 15 dias era grande. Então eu tirei uma foto, eu lembro direitinho, eu tirei uma foto, olhei para o pesquisador, eu tinha que me movimentar para fazer uma cena melhor, porque tinha muita folha, eu tirei uma foto, olhei para o pesquisador e entendi o recado dele, assim, porque ele estava tão preocupado, eu guardei. E não tenho mais foto dessa onça. Porque para mim a pesquisa é mais importante. Porque toda aquela situação tinha sido criada para a pesquisa, não para a minha fotografia. A fotografia era um plus. Eu penso assim, eu não trabalho sozinho, eu não estou sozinho numa expedição. Então eu devo respeito a quem está comigo. Legal demais esse pensamento e faz todo sentido, né? Acho que uma expedição são várias pessoas ali trabalhando, né? E aí você deixou uma deixa aí para mim que é bem legal, que eu li uma frase no seu site que chamou a atenção, que você fala que a fotografia não é o que você vê, é o que você carrega dentro de si. Sim. Eu queria saber o que você carrega dentro de si para dedicar esses anos todos aí na conservação, em trabalhos com a natureza. O que eu quero dizer com essa... É que assim, eu não acredito na fotografia por si só. Eu acho que a fotografia, ela, antes de registrar uma imagem bonita, ela traz toda uma bagagem de quem está fotografando. E é por isso, eu acho que existe
um registro subliminar. Eu acredito nisso. Porque eu sou da velha guarda, eu sou do cara... Eu comecei com filme. Eu comecei a fotografar digital em 2006. Tem 10 anos só. E até então era só filme. Né? Cromo, slide, preto e branco. Eu acredito que existe isso. E é por isso que você pode olhar fotos do mesmo lugar, de fotógrafos diferentes, os dois capacitados tecnicamente e tecnologicamente, e você vai gostar mais de uma do que de outra, porque existe algum registro que te atrai mais. Eu gostei mais dessa. Eu não sei explicar, eu acredito que alguma coisa subliminar que o fotógrafo deixou, ou uma emoção dele, eu acredito nisso. É uma sutileza. Então, para que isso aconteça, a gente tem que fotografar com muita responsabilidade. O clique tem que ser responsável, né? E é isso que eu vejo que o digital meio que vulgarizou isso. Porque é tanta imagem que a pessoa perde essa conexão, né? Eu acho que a fotografia é conexão. Quando a gente fotografa a natureza, mais ainda. Quando a gente fotografa uma expedição científica, mais ainda. Porque quando eu estou fotografando uma perereca endêmica na mão de um pesquisador, tem tanta informação envolvida naquela imagem que tanta responsabilidade. É muita responsabilidade aquele clique. Não pode ser vulgar, não pode ser leviano nisso. E é por isso que eu trago isso. Porque assim, eu não consigo separar a profissão do caráter. Não consigo falar, você é um bom profissional, mas você é um mau caráter. Não existe isso. Não existe. Porque a base é humana. Você é um ser humano de bom caráter. Uhum. Aí você vai se tornar um bom profissional. Se você não tem isso, se você não tem esse alicerce de personalidade, que tem a ver com educação, tem a ver propostas de vida, eu não consigo. É isso, mas aquilo não dá. Não dá. Então é por isso que essa frase eu quis dizer, assim, de que a gente tem muita responsabilidade com o que a gente faz, seja qualquer profissão que seja. Sim. A gente não escolhe o melhor médico, que vá cuidar da gente, que seja um bom médico, e não um cara bom médico, mas que você seja uma ficha, né? Porque a sociedade hoje está tão rápida que você pode reparar, às vezes você cumprimenta uma moça em caixa do supermercado, você fala bom dia, ela te estranha, porque o ser humano está se separando de si mesmo, e eu não concordo com isso. Né? Eu acho que a base é essa. Está muito individual em vez de um coletivo ali, né? O coletivo é imprescindível, assim. Eu ouvi uma frase uma vez, nem ouvi do meu ouvido, mas ouvi que me disseram de um senhor de uma comunidade na Amazônia, que ele falou assim: comunidade para mim quer dizer com humanidade. E é isso. Então a gente é uma comunidade, a gente é o coletivo, então a gente tem que respeitar o próximo, porque senão individual nada funciona. Não, perfeito. Então acho que a frase agora fez todo sentido ali, né? Da responsabilidade que realmente é falando especificamente da fotografia de natureza, de não ser apenas uma imagem, né? Uma foto. Tem todo um registro. Se for numa pesquisa, igual você falou, uma documentação até que científica mesmo. Sim. Às vezes era a única oportunidade de ter o registro, né? Do zog-zog. Do zog-zog, exato. E a gente, né, esse caso específico foi uma viagem de 15 dias, a gente encontrou ele no antepenúltimo dia. Eu estava desesperado, porque eu fui contratado para fotografar o bicho. E acabei filmando também, né? Foi lindo. Esse bicho é lindo. E você acha, se você soubesse, naquela primeira foto, 2 anos antes do artigo, que era uma espécie nova, ela sairia de outra forma? A pressão ali de ser, nossa, é uma espécie nova e aí ou não? Talvez eu teria investido mais, porque a primeira foto, na época, eu estava para cruzar o Roosevelt de balsa, o rio. Então eu estava parado assim, esperando a balsa indo, olhando assim, né, tal. Aí eu vi um grupo de macacos assim. Eu olhei, dei 2 passos, tirei 2 fotos. Tá bom. Estava acabando a expedição e fui embora. Poxa, se eu olhasse, se eu tivesse conhecimento, eu falei, nossa, esse bicho eu nunca tinha visto. É novo, eu ia demorar para cruzar o rio, né?
Não, legal demais. E aí, seguindo as dicas que você está dando aí, muitas pessoas, né, aqui na biologia, né, a gente está aqui na UFMG, a gente vê que é cada vez mais comum as pessoas gostarem da fotografia. Hoje em dia tem ferramentas, tanto para você trabalhar a fotografia ou até mesmo divulgar, né, em comunidades. E muitos perguntam para a gente aqui, pô, eu gosto de fotografia da natureza, mas não sei se é uma forma de um trabalho que eu posso ter como biólogo, né? Está um pouco meio que sem chão sobre isso. Tem uns até que estão querendo desistir da biologia para ir para a fotografia sem saber que uma pode complementar a outra, né? Você ser o biólogo e fazer o registro. Então você teria algumas dicas para dar para esse pessoal que está iniciando na fotografia da natureza, né? Tenho. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia não tão boa, assim, porque hoje a gente vive uma situação que não tem mercado, é um fato. Antigamente, quando você tinha 3, 4 revistas, você tinha um mercado que absorvia, só que era um mercado, é paradoxal, porque à medida que a fotografia foi popularizada pelo advento digital, pela era digital, diminuiu a quantidade de disponibilidade de imagens. Porque não adianta você tirar fotos boas e disponibilizar na internet. E você não vai conseguir trabalho com isso. Né? Eu vejo muita gente com isso, com essa venda, me perguntando, eu estou querendo desistir da minha profissão para seguir a fotografia. Eu falei, não, associe. Né? Porque a fotografia tem esse glamour. Sim. Aparente para quem está de fora, mas quando você entra na profissão, eu brinco direto, falo assim, próxima vida eu quero ser fotógrafo amador, não depender da fotografia para pagar minhas contas, porque hoje eu dependo, eu brinco muito isso, mas eu comecei numa outra época e fui criando uma carreira. Quem está agora realmente não tem um mercado disponível que absorva, não tem. E eu digo assim, para você fotografar uma expedição não é simples também, porque não basta clicar bem, você tem que ter uma bagagem, uma vivência muito grande, porque uma coisa é você ir para uma região perto aqui, ficar 3, 4 dias, outra coisa é você ir para uma Amazônia, numa condição insalubre, porque uma logística complicadíssima, e ficar 25 dias dormindo em rede, tá? Com risco de pegar bicho, e pega mesmo assim. Eu voltei de uma das expedições com 3 tipos de ameba, complicadíssimo, sabe? Tive que tomar remédio pesado, é uma situação que eu não tenho controle. Todo mundo pergunta para mim, você não tem medo de cobra, de onça? Então eu falo, eu tenho medo do que eu não vejo, eu tenho medo de inseto. O bicho pica aqui, pronto, você pega uma leishmaniose e aí, né? Então a dica que eu dou, associe a profissão, não largue a sua para ser fotógrafo, associe. A outra dica, posso falar outra dica? A outra dica é... estude fotografia, porque o que eu tenho visto hoje em dia, as pessoas não estudarem fotografia, achando que depois conseguem consertar a fotografia em Photoshop, qualquer outro programa. Isso não existe. Sabe por quê? Porque é muito sutil isso. Quando era a época de filme, a gente saía com a foto pronta, sem ver a foto. Porque o que mudou? Tinha como errar muito. Não tinha, você não podia errar. Não tinha volta. O que mudou? Mudou a insegurança da pessoa. A pessoa não estuda fotografia. Então, por não estudar os conceitos básicos de fotografia, que não mudou, independente do equipamento, não mudou. Velocidade, abertura, luz, acabou. É isso. Tem que estudar isso. Porque se você sabe isso a fundo, você vai ter muito mais segurança no campo. Então, você não vai sair inseguro e achar que você vai corrigir lá fora, na frente de um computador. Porque... É uma coisa muito diferente. Eu já vi foto de pássaro, de inseto, que eu olho e falo, eu conheço esse pássaro, ele não tem essa cor. Porque as pessoas abusam. Sabe, não é saturando cor, não é mudando a realidade que vai tornar a foto mais bonita ou não, ou mais atraente ou não, não é isso. Porque o pássaro já é bonito. Você não precisa
abusar da amizade, né? Vamos dizer assim. Então a dica que eu dou é essa: estude fotografia, não pense que você vai corrigir nada fora, né? Porque a gente não fazia isso, por que a gente tem que fazer agora? Tá? Uma coisa, assim, para finalizar essa questão, eu defino bem, uma coisa é tratamento de imagem, outra coisa é manipulação de imagem. Tratamento a gente sempre fez. Porque a gente pegava um filme, digitalizava o filme, botava no scanner, aí você perdia certas informações naturais pelo processo tecnológico, aí a gente tratava para recuperar as informações. Então nessa passagem o tom do azul do céu ficava meio lavado, a gente recuperava baseado no original. Hoje não, os caras estão manipulando, eles estão mudando uma realidade. Não precisa, a natureza já é perfeita, os pássaros e os insetos e todos os bichos são lindos. Então, se dedique mais no campo, sabe? Tenha mais paciência. Tenha mais paciência. E eu brinco sempre, assim, faço encontros fotográficos não para pesquisadores, assim, mas para pessoas que querem fotografar melhor. Eu falo assim, e eu sempre uso o mesmo chavão. Gosta de foto de pôr do sol? Beleza, espera o sol se pôr. Você vai ver uma coisa muito mais bonita do que só o sol se pondo. A refração de luz e cores vem depois que o sol não existe mais, né? Não está mais ali. Mas não, as pessoas esperam sair andando e não veem o que está por vir. Porque não tem mais paciência. Espere. Seja amigo do tempo. Legal demais isso que você falou, Adriano, de ter paciência, de estudar, e principalmente a primeira dica, né, que é fazer a fotografia parte da sua profissão também. Sim, é lógico. E para os biólogos, né, isso é fundamental, porque eu até brinco com o pessoal, eu trabalho com as cangas, né, os sistemas ferruginosos, que são ambientes únicos, né, você já pôde conhecer tanto as cavidades, né, as cavernas, quanto o ecossistema externo também, e são ambientes que estão extremamente sendo impactados com uma velocidade no tempo muito grande. E que eu brinco é que, dependendo da área que você trabalha na biologia, daqui 10, 20 anos você vai virar um historiador. Você vai contar a história, ali tinha uma serra, eu ia lá, tinha uma cachoeira, olha a foto aqui. Não eu tem brinco mais. Muito, não tem mais. Então, a importância, né, do biólogo que gosta da fotografia, estudar fotografia, sim, é fundamental até para uma documentação científica histórica ali, exato, né? Exato, como um documento. Um documento ali, né? Porque outro dia caiu a ficha para mim, assim. E eu acho que inconscientemente é por isso que eu gosto tanto de produzir livro. Você já imaginou os arqueólogos do futuro estudando esse momento da humanidade? A gente sabe a história da humanidade por pintura rupestre, papiro, papéis que a gente achou. Hoje é tudo virtual. Nuvem, que é isso? Nuvem, onde que tá, né? Cadê? Não existe. Então, quando eu falo para essa geração da era digital, eu falo assim, imprimam. Gostou da fotografia? Faz sentido? Imprima, coloque no papel, porque ela não existe. Se você não fizer isso, em algum momento, ela vai se perder em algum vírus de HD e alguma coisa travou. A nuvem some, né? A nuvem acabou, nublou. Acabou. E é real isso. Você imaginou daqui, sei lá, 1000 anos, os arqueólogos virem aqui e acharem um HD enferrujado. Pô, cadê? O que tinha? Não tinha nada. Qual a história? Eu acho que o perigo é ter um hiato na história da humanidade. Que é isso. E talvez no momento que mais se tem ferramentas para registrar, né? Exato, olha que paradoxo. É isso, é para se pensar. É para se pensar, né? Realmente é uma dica que eu não tinha pensado, né? Começar a imprimir mais coisas aí faz todo sentido. Documentação tudo bem, física, né? Uma documentação. Papel e coisa e tal. Ok, eu entendo. Não sejamos levianos do ponto de vista sustentável. Mas se fizer sentido, imprima e guarde. Afinal, né, é uma história mesmo, né, que a gente está guardando ali. É muito sério. São fatos, né? Depois Exato, dá para desvendar o que aconteceu, né? É o que você falou. Não, e Adriano, nessas suas expedições aí que você faz, voltadas principalmente acompanhando equipes, né, de pesquisadores, como é que é a sua preparação? Você busca, antes de ir para a expedição, conversar com os pesquisadores, entender a pesquisa, os métodos que eles vão utilizar, ou você deixa um pouco com a surpresa também? Como é que fica? Depende da expedição. As expedições na Amazônia,
científicas, era meio, eu vou lá, porque eram expedições multidisciplinares, né? Você tinha todas as áreas. E eu respeitava muito isso. Primeiro, como eram expedições de 15 dias e coisa e tal, eu entendia a dinâmica de cada área e me adaptava a ela, né? Então, eu saía com os herpetólogos no final da tarde, saía com os ornitólogos no amanhecer e coisa e tal. Então, eu me adaptava a essa situação. Então, dependia muito. Hoje em dia, eu tenho fotografado muito a parte mais antropológica, assim, né? Tenho trabalhado muito com etnias na Amazônia. Acabei de voltar, a última viagem que eu fiz foi para uma etnia, para os Deni, na Amazônia, que é Deni, é uma etnia que tem lá. E eu tenho trabalhado muito com índio e tenho aprendido muito com essa convivência, né? Porque existe um preconceito, principalmente do Sudeste. E quando você entra nessa sociedade deles, e são etnias assim que poucos falam português e coisa e tal, então é muito interessante. Eu aprendo demais assim ao convívio, a você desconectar de alguns padrões seus e aprender com padrões deles, porque se você já vai numa comunidade ribeirinha, já é diferente, imagina numa tribo que tem cultura totalmente distinta. Então você tem que ter muito respeito, né? Eu acho que a fotografia, um dos pés do tripé é respeito a quem você está fotografando, ao que você está fotografando e ao seu momento. Então não existe uma receita em cada expedição, não existe, cada um, você tem que ir aberto. Eu acho que é isso, você tem que respeitar, você tem que se integrar e você tem que comungar com aquilo, porque aí você consegue absorver e consegue aprender mais, né? A fotografia na Amazônia é fato isso. Eu vou, nos 2, 3 primeiros dias eu não vejo nada de bicho, depois começa a aparecer, porque você está se integrando à cena. Isso é um fato. Aí eu ando muito sozinho, então eu enxergo, você começa a enxergar, mas não é logo de cara, vou lá, achei o bicho, não, é dedicação. Acho que a palavra paciência para um fotógrafo, ela está em todos os lugares ali, né? E respeito agora também é uma palavra respeito. que... Eu acho que respeito, dedicação e entrega. Eu acho que você respeita o ambiente, você se dedica a documentar daquela forma e você se integra e se entrega à cena, porque aí você faz bem feito. Não, legal demais, Adriano. E a gente está passando em várias dicas aí, excepcionais, mas a gente gosta muito também de falar de erros, né? Sim. A gente aprende muito com os erros, né? Para quem está nos assistindo aí, está gostando cada vez mais dessa questão da fotografia para conservação, né? Ser uma ferramenta para conservação. Quais alguns erros aí, talvez, que as pessoas podem evitar ali, né, nesse início de carreira deles, né, nesse início de trabalho? Acho que o maior erro é o ego. O maior erro é você achar que você já aprendeu tudo. Dominou a ferramenta. No momento que você fala isso, acabou. Acabou. Porque você está em constante aprendizado. E não, eu vou além do aprendizado técnico, né? Você está em constante aprendizado de vida, de situações, de você lidar com a situação. Então, o ego é o maior inimigo do fotógrafo, de qualquer profissional, qualquer profissão. O médico que fala, ou o engenheiro que fala, eu sei fazer, eu sei te curar, eu sei, acabou. E esse é o maior, assim, para mim, assim, a humildade no sentido de ter a certeza que você sempre tem algo a aprender, é imprescindível para você continuar crescendo, mas não crescendo para os outros, para si mesmo, né? Então, eu erro o tempo todo, porque eu fico testando o tempo todo. Eu nunca olho para uma situação e falo assim,
Essa situação eu vou fotografar dessa forma, porque de uma outra vez, numa situação semelhante, eu fotografei desse jeito. Não, porque eu vou estar lidando com um ambiente diferente, eu vou estar lidando com o meu estado de espírito diferente. O humor está diferente ali. Meu humor está diferente. E isso interfere. Não acredito no fotógrafo invisível, não existe isso. Porque isso por experiência própria. Eu já estava em blinder, camuflado, esperando o bicho sabia que tinha alguma coisa diferente. Ele não estava me vendo, mas ele olhava para a minha direção. É o cachorro do mato vinagre. Vinagre, pato mergulhão. Lá, né? Pato mergulhão, eu já fiquei assim, contando o tempo que ele fechava o olho. Eu estava tão perto dele, mas num blinder, né, camuflado, que ele abria o olho e olhava na minha direção. Ele não estava me vendo, ele via uma coisa sabia verde. Que tinha alguma sabia coisa que tinha ali, algo diferente, porque ele percebe. O bicho percebe, sabe? Ele passa todo dia, vê uma árvore assim. Um dia ele passa, vê uma árvore, um outro negócio. Ele sabe que esse outro negócio não faz parte daquilo, então ele sabe. Então, o que eu digo, assim, o erro é você achar que você é invisível, é você achar que você já sabe tudo, é você achar que você tem controle sobre a situação. Você não tem, você tem um controle parcial. Sobretudo, quando você está fotografando uma comunidade ribeirinha, que é muito importante, porque você tem que ter respeito ao próximo. Quando alguém, eu nunca entro numa comunidade com a câmera na mão, nunca, eu tiro a câmera da sacola no dia seguinte, se eles abrirem o universo deles para mim, porque primeiro eu tenho que ter esse contato. Primeiro entra a pessoa ali. Entra a pessoa, depois entra, o fotógrafo é por último, é depois. Pessoa antes de tudo. Eu penso assim, e se não der para fotografar, tudo bem. Lógico, né, com uma viagem longa e tal, mas já aconteceu de eu estar muitos anos atrás, num sertão da Bahia, fazendo um livro também, numa casa de farinha, uma senhora linda, assim, linda, toda enrugadinha, com lenço branco, assim, fazendo a farinha e tal. Aí eu fiquei horas conversando com ela, horas, um tempão, ela fez biju pra mim. No final, quando já estava acabando, que eu vi que ela estava acabando a farinha, eu falei, posso tirar uma foto da senhora? Ela olhou, riu e falou, não, tô feia, e ficou rindo. E eu não tirei a foto. E tudo bem, porque eu fecho o olho e lembro dessa cena, e tudo bem, porque eu trago essa história. Eu acho que a fotografia é só uma transmissão de histórias, tem que ser. Se não tiver, tudo bem. Assim, a gente tem que ser um contador de histórias, e ponto. Por imagens ou não, mas tem que trazer isso. Para mim vale essa informação, esse aprendizado, e ponto. É o que vale. Perfeito demais, Ana. E você disse, né? A fotografia, ela tem que contar uma história. Sim. Né, a imagem em si. E com todos, né, os anos que você tem de fotógrafo da natureza, trabalhando em diversos ecossistemas aí diferentes, já deu para concluir, ou pelo menos achar ali que a fotografia é uma ferramenta que ela funciona para a conservação da natureza? Sim. Se for bem aplicada. Se o fotógrafo tiver esse propósito, se ele perceber que a fotografia não é para ele, é para os outros, se ele aplicar a fotografia com esse objetivo, né? Assim, eu não quero fotografar, estou fazendo um livro sobre onça pintada. A minha primeira onça pintada foi há mais de 14 anos atrás. A primeira onça que eu vi na minha frente, com um pesquisador. Eu estou fotografando e estou compilando todo esse material porque eu quero compartilhar tudo que os pesquisadores sabem sobre onça pintada em benefício da onça pintada. Uhum. Eu fiz um livro de caverna porque eu quero que as pessoas se conscientizem da importância de conservar aquelas cavernas. Então, a fotografia em benefício da conservação só acontece se esse interlocutor, que é o fotógrafo, tiver isso como objetivo principal. Eu não fotografo para receber elogio. Eu quero fotografar. Tudo bem, receber elogio é legal. Sim. Qualquer profissional gosta. Quer dizer, seu trabalho está sendo bem feito, né? Você fotografou legal. Nossa, você me tratou super bem pro médico. A obra que você fez ali, olha que prédio lindo. Todo mundo gosta. Isso daí, o elogio, só é uma confirmação de que você fez alguma coisa bem feita.
mas não pode ser o motivo principal, né? Tem que ser, ok, fiz uma foto, fui elogiado, ok, que mais? Que mais que eu posso fazer? A minha angústia quando eu olho aquele arquivo que você falou, é olhar e falar assim, eu não vou dar conta de usar todo esse material para algum fim. Poderia ficar fazendo apresentações na internet para receber elogio, mas não é isso que eu quero. Não mesmo, eu quero que tenha algum significado, porque deu trabalho. Eu sacrifiquei, quando eu estou 20 dias na Amazônia, alguma coisa eu estou deixando de fazer, de conviver com família. Família, tudo. Então, tudo tem uma ação e reação. E é isso que tem que ser feito. Então, a conservação é isso. Fotográfica, fotografar. Eu acho que é a grande carta na manga que o biólogo tem. O biólogo, por si só, ele tem essa relação com a conservação. Então, ele está um passo na frente do que qualquer outra pessoa que não é da área biológica e quer se enveredar na fotografia de natureza, né? Então o biólogo tem isso, fala assim, eu quero aprender a fotografar, por isso que eu falo, associe com a área, vai fazer um mestrado, vai estudar uma região, aqui Serra do Cipó, que está do lado, que é muito judiada, assim, sabe? Faça alguma coisa para conservar o que ainda resta. A fotografia é uma forma, tem várias formas, Sim. É uma maneira de você agregar valor àquilo. Né? E nesse trabalho todo, o fotógrafo é só o coadjuvante, né? Só, eu acho. Ele é só o cara que aperta o botão. Legal demais, Adriano. E a gente já está encerrando o nosso bate-papo aqui, que está bem legal. Eu gostaria de ver com você, para quem está nos acompanhando e está se interessando cada vez mais, né, com a fotografia da natureza, da importância dessa documentação, você teria algum site ou livro para recomendar para as pessoas poderem se capacitar ainda mais, né, depois dessa conversa aqui? Eu acho que, assim, eu não saberia de cabeça dizer algo específico sobre fotografia de conservação, porque eu fui autodidata, eu nunca fiz um curso de fotografia. Eu fui atrás por conta própria, eu peguei livros antigos, estudei fotometria, luz, física ótica, abertura, velocidade, qual é o significado de usar uma velocidade versus uma abertura, qual é o resultado disso. Hoje a fotografia digital te ajuda muito. Você regula a câmera, olha e vê o resultado. Antigamente a gente tinha que esperar 2 dias para revelar e lembrar o que eu tinha feito. Eu andava com um caderninho para anotar, para comparar o resultado de um e de outro. Então eu não saberia te dizer algo específico. Não existe uma receita de bolo. Não existe. Existem livros sobre fotografia convencional, ok? Não sobre fotografia digital, né? Digital não digo assim, não sobre tratamento de imagem. Tratamento de imagem, sim. Aqui na UFMG eu vi uma faixa lá, curso de Photoshop. Ok. Como uma ferramenta adicional, não como fim. E eu brinco. Se eu tiver o trabalho, se eu ficar 3, 4 minutos na frente de uma foto, num Photoshop, é porque eu errei. Porque se a foto está boa, você não precisa ficar lá tendo trabalho, porque são 2 trabalhos. Eu gosto do campo, não gosto de ficar sentado olhando o computador. Não é a minha história, eu não gosto, eu tenho que fazer. Mas assim, baixo, olha, ok, dá um tapinha, ixi, não sei o que, tal, não sei o que, sujeiras de sensor, que isso acontece, que aí não foge do meu controle, limpa o sensor, ali aquela sujeirinha, tal, que é uma... Antigamente eu pegava, olhava o filme, na mesa de luz, os slides, tudo ali, pronto, tá aqui, as fotos aqui, se resolve. Mas não existe um lugar que você possa. O que eu acho mas existem livros de fotografia tradicional, né, da fotografia essência. Eu enfatizo, se você souber fotografar no campo, você não precisa ficar perdendo tempo. Você pode perder tempo na frente do computador, pode. Não é perder tempo, você pode ficar na frente, pode. Mas não precisa. Não é essencial, não está associado. E as pessoas acham que está associado. Não está. Talvez pegar esse tempo para estudar um pouco mais, para ser mais certeiro no campo, né? Espere na fotografia. Sabe, no momento, e eu brinco isso, uma vez um fotógrafo social falou assim, hoje eu tenho fotografado muito mais careta de noiva. Você não está fotografando, você está clicando muito mais. Não precisa.
fica aí uma hora pega a noiva com a língua de fora. Mas se você aprende a se sintonizar, você consegue entender o momento. E uma dica que eu dou, então, de equipamento, compre equipamento que tenha visor. Que tenha um visorzinho. Por quê? Eu tô aqui, ó, um exemplo, eu tô aqui, tô te olhando, é você e o meu olho. No momento que eu faço assim, e tô olhando pela tela, eu tô vendo você e eles aqui do lado, eu me desconectei da cena. Isso é muito sério. Fora a interferência de luz. Porque você olha aqui, se tem uma luz aqui, você não enxerga direito o que está na tela tal. Quando eu estou aqui, eu e você, ponto. Eu estou conectado com a cena. Focado, literalmente. Foco. Se eu faço assim, não estou mais. Então isso é muito importante. E isso é simples. Ok. Eu gosto de fotografar com o meu celular. Ok, celular é um registro. Ao mesmo tempo, você consegue fazer fotos boas com o celular. Né? Mas é um segundo momento. Né? Aprenda a fotografia na essência e depois transpõe essas questões tecnológicas. Certo. E, para ir finalizando, eu já gostaria de indicar alguns livros seus, né? O site também, né? Sim. Que é muito interessante, até para o pessoal ver uma plataforma onde você conta as suas histórias ali, né? Do fotógrafo, dos seus trabalhos, o que você faz. Então, é uma plataforma interessante de ir e ver a linguagem que se utiliza no seu site, ele passar aquelas informações, né? E os livros, né? Tem o Cavernas no Brasil, tem o do Velho Chico. Tem o do Velho Chico, tem, assim, os dois últimos que são meu xodó, entre aspas, assim. Mais pelo meu envolvimento com o tema, que é Cavernas no Brasil, que foi finalista do Prêmio Jabuti, o Histórias de um Lobo, que é toda a história, todo um trabalho, a documentação de um trabalho de pesquisa com o lobo-guará, que também foi finalista do Jabuti. E os outros, o Velho Chico eu tenho alguns, mas está meio esgotado, assim, mas é legal, dá para dar uma folheada, tem como você folhear rapidamente. O site lá, né? Tem o Serra da Canastra, eu fiz 2 livros sobre a Serra da Canastra, tal é a minha paixão pelo lugar. O segundo ainda tem ali, que é legal porque eu mostro um pouco, eu trago junto com uma jornalista e com um pesquisador, tanto a região do ponto de vista cultural, as histórias, né, as festas religiosas dali, a parte de culinária, tal, tanto a parte de biologia, né, sobre o cerrado, a importância de se conservar cerrado, os bichos do cerrado, a fauna, né, daquela região. Então são esses livros ali que tem no site lá. Legal demais, né? Eu recomendo para todo mundo para ver. Tem os vídeos também, é procurar. Tem uns vídeos que falam umas questões interessantes, assim, sabe? Que desculpa, eu até te interrompi, mas em que eu passo um pouco disso, do que eu acredito, se é certo ou não, é a minha crença, é o meu norte na produção. Legal demais. E passar isso também para as pessoas é importante, não apenas o trabalho, mas passar o seu sentimento ao fazer uma expedição, né, as dificuldades ali de fazer uma expedição. Acho que isso também é tão importante quanto apenas o resultado do seu trabalho ali, né? Eu acho que o processo em si é muito interessante. O processo ele é muito importante, mas é um processo que eu gosto de compartilhar, mas é um processo que diz respeito à minha trajetória de vida. Eu não consigo, se eu tiro uma foto, se a foto é boa ou não é pelo que eu vivi para chegar na imagem, é pela imagem, né? Eu estou dizendo isso porque eu já vi casos de fotos feitas em cativeiro e que a pessoa diz que não feito em cativeiro. Isso é muito sério, porque aí é a questão da verdade atrás. O que eu vivo para se chegar numa imagem é um crescimento pessoal. Se eu consigo a foto, é uma satisfação pessoal. E aí eu chego e falo assim, tá vendo essa foto? Eu fiz em tal lugar, tal lugar. Porque eu tenho uma informação agregada. Né? Um exemplo claro, assim, eu já bloqueei, eu já impedi, assim, entre aspas, de uma editora usar uma foto minha de uma onça parda que eu fiz na Caatinga, usar num livro em que ele queria
um livro sobre o Pantanal em que ele queria usar essa foto de onça parda na capa. E eu fui claro, falei assim, essa onça eu não fiz no Pantanal, eu fiz na Caatinga. Ah, mas é a mesma espécie. Pode ser que seja, é a mesma espécie, ok, só que padrão de pelagem é diferente, tudo é diferente. Ah, mas ninguém sabe. Os biólogos, que são os meus amigos, sabem. E aí é a eles que eu devo satisfação e respeito à informação. Então, por isso que eu digo, não sejamos levianos, assim, fiz uma foto aqui, vou usar lá. Não, se a foto é feita em tal bioma, é daquele bioma, não é? É mesmo, que seja. Mas é diferente, entendeu? É diferente. Então, sei lá, fugir da pergunta. Nada. É só conselho bom que a gente está escutando aqui hoje. E, Pedro, eu acho que só temos mais uma vez a agradecer. Prazer estar as aqui. Informações passadas aqui são muito valiosas mesmo para a conservação, né? A gente acredita mesmo que a imagem, ela traz essa conexão com a conservação, principalmente uma parte mais popular da sociedade, né? A gente sai um pouco da conversa entre o meio acadêmico e dá esse salto, né? Tem essa informação. Capacidade. A imagem em si, fotografia, o vídeo, né? Tem essa capacidade de transpor barreiras. Se for bem feito, aí se perpetua. Uhum. Se não é, se é uma coisa evasiva, se não tem um conteúdo, vai ter um momento e aí morre. Mas se tem conteúdo, diga-se os documentários de BBC da vida como se perpetuam. Porque tem conteúdo, os caras se dedicam, ficam anos para fazer aquele documentário, porque prima pelo conteúdo e vai ao longo da história. E não faça uma coisa, faço isso, amanhã eu vou fazer outra. Não, você está perdendo tempo, o seu tempo, a sua vida se dedicando àquele momento. Faça bem feito. Certo. Eu sou perfeccionista. Faça bem feito, porque eu já estou perdendo tempo fazendo, né? Perdendo tempo, modo de dizer, não perdendo tempo, mas tá passando tempo ali, estou passando meu tempo ali. Então vou fazer o melhor possível, né? E é isso que eu gosto de passar. Eu gosto de falar justamente para isso. Eu acho que tem uma outra frase que eu gosto de, além daquela que você falou, que eu acredito muito, assim, que o conhecimento ele só se torna sabedoria se for compartilhado, porque senão é só um conhecimento. E senão, em algum momento ele deixa de existir. Se ele é compartilhado, aquela pessoa que ouviu vai interpretar, vai absorver, vai tornar aquilo uma sabedoria, porque vai ser aplicada. No momento que você compartilha, você aplica a informação. Perpetua. Assim, a gente está num planeta que é redondo. Eu aprendi isso. Volta, né? Uma hora volta. Eu aprendi isso na geologia. Volta. Equilíbrio isostático, né? Se alguma coisa está acontecendo, uma hora volta. E a gente está percebendo, mudança climática, na torta e direito, está voltando. Básico. A gente está se adaptando. Ok, mas vai continuar voltando. Até quando, né? A gente vai uma hora a gente sempre se adapta. O ser humano tem uma capacidade de adaptação, mas não precisava passar por isso, né? Vamos aprender com os erros, né? Certo. Adriano, muito obrigado. Obrigado, estou à disposição. Muito boa a iniciativa de vocês. Parabéns. Legal demais e a gente agradece muitíssimo mesmo, né, por esse tempo que você cedeu aqui pra gente, mas tenho certeza que várias pessoas aí vão aproveitar muito dessa nossa conversa. Bom, eu acho que para conservação isso é só somar, né? Não sei se eu ajudei, mas conservação é isso. Menos pra gente. Trocar informação. Aqui já ajuda bastante. Que bom. Então é isso, gente. Terminamos aqui mais uma conferência, hoje conversando com o fotógrafo da natureza, né, Adriano Gambarini. Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa. Beleza? Isso aí. Grande abraço. Abraço, aproveita.